Pensão para filhos independentes de vítimas de feminicídio segue para sanção. O Senado aprovou ontem o projeto que consegue pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos independentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. A matéria foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, na semana passada e enviada ao plenário em regime de urgência. De autoria do deputado Maria do Rosário, o projeto foi relatado pelas senadores Augusto Brito e Leira Barros e segue agora para a sanção da presidência da República. Eu não acredito que tenha sofra nenhum tipo de veto, acho que vai ser sancionado pelo presidente da República, até porque é uma necessidade. Aí, volto naquela matéria que a gente estava falando a respeito do sistema penitenciário, o sujeito matou a esposa, matou a mulher com quem ele convivia, cometeu um feminicídio ali. Ok, aí ele vai preso. E aí é necessário que se auxilie os dependentes e os filhos independentes daquela pessoa. Perfeito, ok. E aí o sujeito está lá, está preso, num sistema carcerário, da qual ele não rende ao Estado o necessário para cumprir com as despesas que ele acabou de gerar. Ele tem as despesas para consigo e a pessoa vai receber um auxílio agora, porque ela necessita. Então, é necessário observar essas questões do sistema carcerário. Você foi preso, você gerou um déficit para a sociedade e você gerou uma despesinha lá também. Então, poxa, cara, você vai ter que laborar aqui para cumprir aquela despesa lá. Você, na bola. Você veja como uma coisa está ligada à outra, né? E a esquerda, o PT, o PSOL gostam muito dessas pautas, porque são pautas que engajam. Então, uma pessoa que leiga, que lê, né? Talvez não se atente, não vá se aprofundar, lê essa matéria. Ai, que legal! Os filhos da mulher que sofreu feminicídio vai receber. É realmente. Há casos em que as crianças ficam ali desguarnecidas, o pai vai preso e essas crianças ficam à própria sorte. Mas por trás disso tem toda uma questão. Será que esse criminoso, né, e quem comete crime é criminoso, vai gerar para o Estado alguma contrapartida para o dinheiro que ele vai gastar na prisão, né, a despesa que ele vai gerar na prisão, e mais para essa pensão que será dada para os filhos? Então, o pessoal poderia, inclusive, linkar uma coisa na outra, né? São tão inteligentes para tantas coisas, para isso não são. Por que não tentam passar em um projeto de lei que esses criminosos trabalhem na cadeia para pagar não só a própria despesa, como a despesa dos filhos que ficaram sem mãe, por exemplo, né? Então fica aquela coisa de mais uma despesa que vai ser jogada para o Estado. Não que essas crianças não mereçam, mas assim, não adianta só jogar despesa, criar leis, vamos dar um benefício para esse, conceder para aquele. Quem vai pagar essa conta? Mais uma vez, eu acho que a medida ela é realmente boa, você ter uma compensação, mas fica muito nebuloso aí como é que ela vai se autofinanciar. Afinal de contas, quando você cria um gasto para o Estado, você precisa colocar a fonte de renda dali, né? E aí vai ser o próprio trabalhador, o próprio criminoso que vai gerar esse tipo de renda? Aparentemente não, né? Então, me parece que sempre se cria aí uma despesa, e vai chegar um dado momento que nós vamos ter tantos benefícios aí de tanta coisa e nós vamos chegar na mesma situação constitucional do salário mínimo. O salário mínimo está lá previsto na Constituição, diz que ele tem que atender aos seus critérios de saúde, de segurança, de lazer, de tudo. Tudo de tudo. Só que o que o salário mínimo ele atende? Absolutamente nada. Ele mal atende a sua necessidade alimentar. Uma vez por mês, assim, nesse mês você vai ter saúde, nesse mês você vai comer, nesse outro mês você vai ter diversão. Olha ou lá. É assim, tudo no mesmo mês, né? Deveria ser tudo no mesmo mês. Dia não dá, quem dirá no mesmo mês. E olha lá se você conseguir no mesmo mês. Naquele mês conseguir pautar ali uma saúde, o mês que vem educação. Porque aí são 12 meses, então dá para falar um mês só aqui, ou então deixa o 13º. Você vai comer só uma vez por mês. Então eu penso que, mais uma vez, um benefício está sendo criado, bacana, realmente acho que deve existir uma compensação. Mas como é que a gente vai pagar isso? Esse Estado que tudo provê, que tudo faz, é uma situação meio que utópica, como a nossa própria Constituição e o próprio salário mínimo, como eu mencionei aqui agora, ele é utópico. Então, eu não sei até que ponto essa medida vai dar certo. Eu espero que dê, é muito bonito verdade. no papel, não é? No papel é a coisa mais linda, só que eu acho que precisa de uma fonte de custeio. Se essa fonte de custeio for como o
Márcio citou aí, de colocar o criminoso para trabalhar e fazer ele gerar esse dinheiro todo, muito que bem. Só que a gente sabe que esse tipo de regulamentação demora a acontecer. Não só por isso. A gente tem um Código Penal aí de 1940, um Código de Processo Penal em uma época muito semelhante também, não foi atualizado. E essas situações deveriam ser atualizadas. O preso deveria trabalhar de modo compulsório. Isso não é uma falha de direitos humanos, não. É ele compensar o tempo que ele está lá. Ele não está lá por uma colônia de férias. Ele está lá para se recuperar e para gerar dinheiro para o Estado. Essa que é a grande verdade. E aí, quando você coloca mais um gasto e mais um custo, como é que a gente vai pagar isso daí? Fica aí a questão. É uma situação estranha. Lembrando que, quando foi o teto da enfermagem votado nessa situação, todo mundo bateu nessa questão. Olha, como é que a gente vai fazer essa questão dos gastos, da onde vai vir o dinheiro, essa coisa toda? E aí, como é que faz? E agora? Da onde vai vir o dinheiro? Fica a questão.